Olá amigos prevencionistas, mais um vídeo para o canal Tem Segurança e hoje falaremos sobre risco zero. É possível? É logo depois da vinheta. Tá bom, risco zero, não sei se é possível. Será que é? Bom, no final eu vou dar a minha opinião, não a minha resposta sobre essa pergunta, mas vou dar a minha opinião a respeito do que está sendo perguntado aí no vídeo. Se é possível risco zero nas empresas. Pensando nisso, eu escrevi alguma coisa lá já há algum tempo atrás, né? 2014, e eu falei um pouquinho sobre esse assunto, porque eu vi algumas coisas a respeito disso, andei lendo algumas coisas, né? Na época, né? Então eu resolvi escrever sobre esse assunto, que é a questão do risco zero dentro das empresas. Em princípio, já podemos imaginar que é algo quase intangível, ou realmente intangível, porque diminuir risco não é uma coisa simples, né? Você trabalhar com um sistema de gestão, a primeira coisa é óbvio, né? A empresa precisa ter um bom sistema de gestão. A partir do momento que uma empresa tem um bom sistema de gestão, ainda resta alguma pergunta a se fazer, que é: a empresa realmente quer fazer segurança ou ela tem um sistema de gestão apenas no papel? Porque fazer segurança não é só escrever, né? Não é só fazer programas. Você precisa cumprir o que está escrito nesses programas. E boa parte deles, né, que estão nesses programas são programas que são obrigatórios até, né? Então, se você coloca lá e não cumpre, de que adiantou, né, esse sistema de gestão, senhor? Então, não está adiantando nada e provavelmente os riscos vão continuar lá, né? Porque quando você tem um bom sistema de gestão, significa que você fez um bom levantamento de risco também, uma boa análise de risco e tal, né? E esses riscos estão todos no seu documento. A partir do momento que você conhece, você tem ciência desses riscos, então passa a ser um trabalho, eu diria, árduo, de eliminar esses riscos. Porque boa parte deles provavelmente serão riscos que são difíceis de você eliminar. Em se tratando de risco zero, que é o nosso assunto aqui, né? E aqui eu quero até fazer é uma frase bastante batida já, né, no meio de segurança, né? Que é aquela que, se você quer ter um sistema de gestão que realmente funcione, que as coisas andem bem, isso precisa começar de cima, o exemplo tem que vir de cima, né? Como disse, é uma frase bastante batida, né? Mas que cabe nos dias de hoje. Como eu falei, eu escrevi sobre isso lá em 2014, eu passei 24 anos dentro de uma empresa como Tech Segurança, né? E isso não mudou. Então o exemplo precisa vir de cima. Então você só consegue um bom resultado em segurança quando você tem um pessoal de liderança, ou seja, não os primeiros líderes, mas lá de cima mesmo, né, começando da diretoria para baixo, que praticam a segurança. E aí o funcionário passa a ver que você tem alguém que está ali realmente preocupado com a segurança. Então, isso seria o primeiro passo, né, para você ter uma empresa com menos risco. Agora, será que é possível buscar o risco zero? Buscar sim, mas será que é possível conseguir esse risco zero numa empresa? Então, em primeiro lugar, né, precisamos pensar que empresas são diferentes entre si, né? Nenhuma empresa é igual a outra, e portanto os riscos também, né? Além disso, as pessoas que estão ali, né, também são diferentes. E também vão ter atos diferentes, né, em relação à sua área de trabalho. Portanto, só esses dois fatores já nos diz muito de que é muito difícil você conseguir diminuir os riscos, atingir o risco zero. E aqui, né, eu vou até elencar algumas coisas que eu escrevi, né? E sobre a empresa, por exemplo, o que dificultaria a eliminação do total dos riscos? A primeira delas, né, é a idade da empresa. Se é uma empresa antiga, ela já tem aí a segunda coisa que vai aparecer, que são equipamentos antigos também, né? E que, portanto, muito provavelmente geravam ou geram riscos, né? Além disso, tem os layouts não planejados, o próprio tamanho da empresa, se a empresa for muito grande, né? Processos críticos, falta de procedimentos, por aí vai. Isso é relacionado à empresa.
E sobre as pessoas, isso vale para trabalhadores próprios e terceiros, né? Existe então a questão da falha humana, né? Que está intrinsecamente relacionado com as pessoas. Além disso, tem uma coisa que eu considero bastante importante, que é a falha no processo de seleção de pessoal. E até hoje, né, isso é uma observação que eu faço há muitos anos, né, mas até hoje o que eu vejo são as empresas contratando pessoas pela qualificação dela profissional apenas, né? E esquecendo que existem outros detalhes que envolvem as pessoas na sua área de trabalho. Eu costumo falar sempre aquele negócio de você vai contratar um operador de máquina, e você tem uma máquina que você precisa de alguém que tenha no mínimo 1,70 m, você contrata alguém com 1,50 m. É claro que essa pessoa vai ter problema para operar essa máquina. Então os processos de seleção, na minha visão, teria que começar lá na área, né? A pessoa que está solicitando uma contratação, ela tem que mandar o que ela precisa, não profissionalmente só, mas também pensando na questão da pessoa em si, porte físico. É claro que em algumas questões isso é contado, eu vi muito isso aí, né? Aqui a pessoa tem que ter no mínimo 60 quilos, tem que ter tal altura. Isso funcionava nesse departamento que eu conheci. Mas muitas das vezes isso não acontece nas empresas, ou pelo menos em toda a empresa, né? E acaba que pessoas são contratadas que elas não são adequadas para aquele local que ela vai trabalhar. E eu falei de altura, tal, mas pode ser realmente peso, né? Bom, outra coisa que está relacionada também a pessoal é falta de um estudo ergonômico, né, dos postos de trabalho, para que você possa então relacionar um funcionário específico para aquela área que ele vai trabalhar. Poucas empresas têm laudos ergonômicos. Então, se você não tem um laudo ergonômico, como é que você vai saber, né, quem é a pessoa certa para aquele posto de trabalho? Outra coisa relacionada a pessoal, falta de treinamento adequado. Então a pessoa não foi treinada, tal. Tudo isso que eu estou falando é porque isso aí vai gerar riscos. Isso independente se você está numa área que já existe risco ou não. Então, o que eu estou falando agora sobre as pessoas, que essas pessoas vai aumentar esse potencial de risco ou vai gerar novos riscos para ela. E a outra coisa também, uma falta de supervisão adequada, tal, né? Por aí vai, relacionado a pessoal, né? Então agora eu vou dar a minha opinião a respeito disso. Eu não acredito que é possível conseguir o risco zero. Eu acredito sim no acidente zero, até é possível, mas risco zero, dificilmente uma empresa vai zerar todos os riscos. Você pode zerar em algum determinado departamento, mas ainda vai restar o fator humano, que por si só é um risco. Bom, então essa é a minha opinião sobre essa questão, né? É um vídeo curto aqui, né? Mas eu queria saber de vocês, o que vocês acham, né? Deixa no comentário aí o que vocês acham sobre essa questão. É possível risco zero? Você já conseguiu, sei lá, num departamento da sua empresa? Fala aí, comenta para nós aí, né? Se vocês têm, o que vocês têm a respeito disso, ou o que vocês pensam a respeito disso, né? Como eu falei, né? Acidente zero, eu já vi muitas vezes acontecer de empresas de zero acidente lá por muito tempo. E apesar de eu não gostar disso, né, desse negócio de placa desse acidente zero e tal, né, não é uma... eu não vejo isso como positivo, né. A maior parte das empresas tem lá aquela placa lá, estamos há tantos dias sem acidentes. E aí de repente acontece um acidente, né, e aquele número cai, vai lá para baixo e derruba a moral de todo mundo, né. Até tem um exemplo que aconteceu, né, não vou falar a empresa, né, mas a empresa botou uma faixa lá no seu jardim lá que estava 4.000 dias sem acidentes, com afastamento. Ou seja, tinha acidente, mas com afastamento ela estava 4.000 dias sem acidente com afastamento. A faixa foi colocada no início da semana, no final da semana, na segunda-feira teve um acidente fatal. E aí aquela faixa ficou lá, né, e perdeu todo o sentido. Então por isso que eu nunca gostei disso, né? Comemorar, né? Porque estamos tanto dias sem acidente, não precisa comemorar, né? Vamos continuar trabalhando para que não tenha acidente.
Isso é mais importante, né? Mas quanto ao risco zero, eu realmente, na minha opinião, essa é a minha opinião, eu penso, né, que é muito difícil conseguir o risco zero em qualquer empresa que seja. Por mais que seja uma empresa bem simples, só um escritório, por exemplo. Ainda assim, risco zero para mim é praticamente impossível. Diz aí o que você acha. Valeu, até o próximo vídeo.